Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa nosso, que é Brasil, nosso país em transformação. Eu sou a professora Sandra Lopes, sou a coordenadora dos cursos de pós-graduação no Centro Universitário Internacional Uninter e na área de meio ambiente. Hoje nós vamos ter um convidado bastante especial, que vamos ter um tema bastante relevante, que normalmente na área ambiental não se julga tão falado e tão lembrado, né? Hoje nós vamos conversar com o pastor Márcio Moreira. Vamos falar sobre a visão da igreja diante da problemática ambiental. Vejam que é um assunto que tem que ser discutido, tem que ser falado. Por quê? Porque envolve uma comunidade de pessoas. E lá pode ser discutido vários assuntos, entre eles a sustentabilidade ou a prática ambiental diante de tantos problemas ambientais que nós temos. Pastor Márcio, seja bem-vindo e pode se apresentar para o pessoal que estão aí nos escutando. Ok, obrigado, professora Sandra. Me sinto lisonjeado, uma alegria estar com vocês aqui participando de um assunto tão relevante, tão significativo, né? Principalmente diante do momento que a gente vive aí como sociedade. Eu sou Márcio Moreira, né? Pastor aqui em Fazenda Rio Grande há 20 anos, né, de ministério pastoral à frente da comunidade cristã Nova Vida, que é uma comunidade de fé que fica aqui no bairro Nações, né? Cerca de 300 membros, mais ou menos, 300 pessoas que congregam conosco. Atualmente estou, né, como presidente do Conselho de Pastores aqui da cidade de Fazenda Rio Grande, né? Então eu faço a parte de coordenação, são cerca aí de quase 100 igrejas associadas, e eu sou o presidente desse segmento aqui na cidade. E também faço parte de um presbitério nacional, que é ligado ao Ministério Mevan, que hoje congrega aí, só no Brasil, aí, em torno de 400 igrejas e igrejas também no exterior. Então, casado, pai de 3 filhos, avô de 3 netos, né? E estamos aí, pela graça de Deus, para conversar um pouquinho sobre esse assunto significativo que é o nosso meio ambiente. É um caminho de fé e é um caminho de muita persistência, tanto na sua vida profissional como pastor, né? E também nesses desafios que aparecem novos, né, durante a vida da gente, que no caso é a preocupação ambiental, né? Haja visto que o senhor trabalha com comunidade bastante representativa, né? Várias pessoas, sim. E essas pessoas vivem em algum lugar e não só no convívio da própria igreja. Mas é interessante que elas tenham essa visão ambiental, porque nós dependemos, né, pastor, de um meio ambiente salutar, para que a gente também tenha saúde, né? Como que a igreja vê isso hoje, ou tem visto isso de uns tempos para cá, ou sempre teve essa visão? Como é? Eu penso que a igreja ela tem despertado para esse assunto, né, como tem acontecido com boa parte da sociedade contemporânea, né? Eu falo por mim, né? Na minha infância, quase era um assunto que não se tocava, né? Ou se falava muito pouco sobre isso, né? E eu me recordo aí que na década de 90, nós paranaenses, principalmente nós curitibanos aqui, né? Fomos, num bom sentido, bombardeados, né? Com o assunto meio ambiente, né? Curitiba foi conhecida como capital ecológica do país, né? E uma das referências no mundo. E eu, né, jovem naquela época, também comecei a receber, né? Ali, com 20 anos de idade, é que eu comecei a receber, de fato, a influência do assunto, né? Desse item tão importante que é a preocupação e o cuidado com o meio ambiente. E eu entendo que boa parte da nossa sociedade é da década de 90 para cá, né? Coisa aí de 30 anos, que a sociedade, de uma maneira geral, e a igreja, ela, como você bem mencionou, né, nós somos igreja ali, digamos, no aspecto mais ritualístico, mais segregado, quando estamos reunidos como aquele grupo. Mas depois que sai ali do culto, depois que sai da reunião, a igreja ela vai para a escola, porque tem professores,
tem alunos que frequentam as escolas, a igreja ela vai para a indústria, né, porque lá tem o dono da indústria, ou funcionário que estava na igreja no domingo, a igreja vai para o escritório, então a igreja ela se espalha. Né? E a gente vai ser igreja daí de segunda a sábado, digamos assim, né? Nos ambientes dos quais a gente convive e volta para casa. Né? E nesses ambientes é que a gente precisa viver, né? O meio ambiente, cuidar do meio ambiente e tratar desses aspectos. Né? Então, eu vejo assim, professora Sandra, que é algo recente, apesar de já fazerem 30 anos, mas é um assunto que tem despertado recentemente e a igreja faz parte disso, porque a igreja ela é feita dessas pessoas que estão despertando para esse tema, para a importância e para a relevância desse assunto. Né? Exatamente. E esses fiéis, ou essas pessoas que frequentam, né, a igreja, Sim. no caso, a sua comunidade e tal, elas têm apresentado ou têm mostrado alguma preocupação quanto à conservação ou à manutenção deste meio ambiente, não só dentro do espaço físico, vamos dizer assim, da igreja, mas perante o meio ambiente em geral, especialmente agora que estamos passando por uma fase tão difícil dessa pandemia e que está sendo bastante duradouro, que nós achávamos que ia ser uma passagem muito rápida, que dentro de uns meses, né, no ano passado, quando iniciou, uns meses a gente já estaria livre, e na verdade não, nós estamos convivendo com essa pandemia há mais de ano, e provavelmente esses protocolos, esse novo modelo de viver terá que nos acompanhar, né? Tem percebido, pastor, que os seus fiéis, ou seus colegas, tal, de trabalho, né, de missão, têm essa preocupação quanto à geração de resíduos, ou a conservação, o uso racional desses recursos naturais, que são a água, solo, até mesmo o ar, tal, né? Tem percebido alguma coisa dentro da sua comunidade, pastor? Sim, é bastante perceptível, né? Inclusive tem alguns fiéis, né? Alguns irmãos que eles estão envolvidos em alguns projetos, né? A gente se ocupa disso também, né? Hoje de manhã ainda conversava com uma pessoa, né? Quando eu compartilhei, né? Divulguei, né? Que estaria participando dessa conversa contigo, ele perguntou do que se tratava, tal. E aí ele, né? Falou, não, lá em casa, né? A gente está ficando mais tempo em casa, está consumindo mais alimento já, os deliveries, né? E sempre vem com uma embalagenzinha. E ele falou assim, lá em casa a gente cuida, a gente evita, né? Já são várias as pessoas que quando elas vão num ambiente, por exemplo, no supermercado, né, que evita de pegar sacola plástica, e além de pequenos projetos, Sandra, né, recentemente um membro da igreja, ele trouxe um banner, trouxe um galão, né, para que os irmãos tragam para a igreja, quando vêm as reuniões de igreja, da igreja, que elas tragam o óleo, né, que usam em casa, para depositar no recipiente, para não jogar na natureza. Né? Então, são pequenas atitudes que a gente percebe que, de uma maneira geral e mais ampla, as pessoas, de uma maneira isolada, mas muito importantes, elas estão tendo. Né? Então, há essa percepção, sim, por parte dos fiéis, digamos assim, né? Esse é um projeto muito interessante, porque ele permeia por várias outras sociedades, né? Dentro de escolas, em comunidades, dentro de condomínios, e até dentro dessas comunidades que tem dentro das cidades, né? Nos bairros, Sim. Que eles têm feito esse projeto realmente. Eles fazem, inclusive, tem parceria com restaurantes para buscar esse óleo, depois grandes empresas, né, têm esse convênio e acabam tendo esses ecopontos que a gente diz, né? A gente chama de ecopontos, no caso esse da sua igreja seria um ecoponto, para o descarte não imediato, mas um entreposto de descarte desse óleo. Aí Exato. Poderia até com comunidades de catadores de papel ou a cooperativa, se tem no local onde a igreja está inserida, no caso a cidade, né, está inserida, para dar essa continuação desse projeto, porque ele é muito válido. Grande parte dessas cooperativas, elas revertem para a igreja, no caso, e para esse projeto, o subproduto que depois é gerado, normalmente é o sabão.
Sim. Eles conseguem fazer o adubo, né? E algumas pessoas ainda acabam usando isso até como fonte de renda, né? Acaba auxiliando até na renda doméstica, né? No orçamento doméstico. Veja que o que é lixo, o que é resíduo para um, é subsistência do outro, né? É o que vai agregar um pouco mais de renda para outras famílias, né? Não, hoje em dia, né? 90% do que a gente produz não é mais lixo, né? É tudo reciclável, né? Eu acho que não sei se chega a 10, 15% do que de fato acaba sendo depositado na natureza para decomposição, né? Isso a maneira que a gente percebe que muitas pessoas têm essa noção, esse entendimento, né? Por quê? Na verdade, Sandra, a fé bíblica, né? Ela é fundamentada, né? A fé cristã, no caso, ela é fundamentada na Bíblia. E a Bíblia ela já tem uma visão ambiental, né? Se você for analisar, né, religiões à parte, o quanto a fé cristã tem influenciado no decorrer das eras, né, da formação, principalmente nós aqui no Ocidente, né, que na maioria são confessionais cristãos, né, você percebe a importância, porque quando a Bíblia fala, a Bíblia tem uma linguagem que às vezes ela parece só poética, mas não, ela é bastante, tem uma linguagem bastante ambiental, né? Quando a Bíblia diz que foi Deus que criou as águas, foi Deus que estabeleceu a terra, foi Deus quem criou os animais, foi Deus quem criou as árvores, né? Isso é tudo uma linguagem ambiental. E principalmente quando Deus incumbe o homem depois de ter criado o ser humano, e ele dá incumbência ao homem de cuidar da criação, né? A ideia ali de Deus seja o mordomo, né? Seja o administrador e cuide bem. Para o seu próprio bem, cuide bem, para a sua provisão, para o seu alimento. Então, um cristão que tem digamos assim, um entendimento claro do que a Bíblia fala, vai perceber a linguagem de Deus a respeito do cuidado e da preservação do meio ambiente. Não tem como não perceber. E o papel do pastor é muito importante, porque muitas vezes as pessoas leem e entendem essa linguagem como uma metáfora, mas ela não consegue... Não é metáfora, é prática, é prática. É prática, exato. E ela não consegue, na verdade, trazer para a prática muitas vezes. O papel da igreja é muito importante. Eu participo de igrejas também e de comunidades cristãs, né? Onde a preocupação não só ambiental, mas socioambiental. Sim. Porque, querendo ou não, o meio ambiente ele tem um reflexo assim muito grande, uma ligação muito grande com a sociedade em geral. Seja ela urbana, seja ela rural, não importa onde o indivíduo esteja inserido, ele faz parte de uma sociedade e que está inserido no meio ambiente. Aí ele se torna um indivíduo socioambiental. Então, essa preocupação que eu tenho percebido em grande parte das igrejas, não só as evangélicas, mas em geral, dentro das crenças, né, é justamente isso, essa preocupação. Acho que o homem já está despertando, de uns anos para cá, a necessidade de manter esse meio ambiente saudável para que ele também tenha saúde. Não importa Exato. Qual o local que ele esteja inserido, né? Muitas pessoas... Pode falar. Tem, né, a despeito, né, da questão, né, desta ou daquela igreja, a religião, de uma maneira geral, ela se preocupa. Uma religião, digamos assim, que tem a noção, né, do que é ser humano e consegue perceber esse cuidado de Deus. Por exemplo, né, não ficando restrito só à questão evangélica, que é o meu segmento, né, mas o Papa, né, Papa Francisco, recentemente, né, na sua encíclica, né, foi alguns anos atrás, eu não me recordo exatamente o ano, mas ele chamou a responsabilidade dos cristãos católicos para a questão da preservação, né, na encíclica que eles batizaram de encíclica verde, né, chamando a atenção do cristão católico em relação à casa comum, né, a mãe terra, o planeta em que a gente vive, o cuidado que nós devemos ter. Então foi tema, né, da encíclica papal, para despertar os cristãos católicos para a importância desse tema, né? Então, por isso, de novo, né, quem leva a sério
a sua espiritualidade, também vai levar a sério a sua responsabilidade de governar bem, de cuidar bem da terra e dos recursos que a terra nos oferece, até porque, biblicamente, como está lá no Gênesis, né, capítulo 1, capítulo 2 do Gênesis, foi o nosso Deus, nosso Criador, e aquele a quem nós dizemos que amamos, e a quem servimos, que criou tudo isso e nos presenteou com essa criação, né? Então, independentemente de ser católico, de ser evangélico, né, a Bíblia ela tem uma linguagem de preservação e de cuidado, né, de governar, de cuidar bem do meio ambiente, né, porque os seres humanos também dependem, né, de toda essa criação para a sua própria sobrevivência e subsistência, né? Todos nós precisamos desses alimentos e por mais que hoje, no nosso caso aqui, a gente viva num centro urbano, a gente necessita de quem está lá nas áreas rurais produzindo alimento, e essa consciência de que o que a gente faz aqui reflete lá e vai beneficiar ou prejudicar, né, o ecossistema lá, e vai acabar retornando para nós. A Bíblia chama isso de lei do princípio, né, da semeadura e da colheita. O que você semeia, um dia você colhe. E a Bíblia, isso é um princípio bíblico imutável, que é bastante abordado nos ambientes religiosos, né? Que interessante. Vejo que, como eu falei logo no início, né, desse programa, as pessoas às vezes não acham que tem essa ligação entre a fé ou a prática cristã e o meio ambiente. Nós não podemos esquecer da sua fala agora, que acabou de ser dita, o que ele nos presenteou. Como desfazer de um presente tão grande, tão valioso, né, que é a vida, e a vida nesse planeta. E tudo que ele nos deu para suprir. Então, desfazer desse presente que Deus deu a todos, igualmente, sem distinção nenhuma, né? Ele não teve distinção se você é cristão católico ou não, se você mora na área urbana ou não. Então, esse presente que ele nos deu, a gente tem que parar para analisar, ter essa sensibilidade. Talvez essa sensibilidade, ela desperte com o passar do tempo, com a idade que a gente vai pegando, né? A gente vai passando, né? Com as necessidades do dia a dia. Mas feliz de quem desperta já muito jovem e sem passar muita dor. Não é verdade, pastor? Então, verdade. Só para você ter uma ideia, Sandra, estou lembrando aqui, né? Lá no Pentateuco, né, nos livros ali, né, além da linguagem de Gênesis, né, nos seus primeiros capítulos, quando trata da criação, e que foi Deus quem criou as águas, os mares, os animais, quando Deus institui ali o povo, a partir do êxodo, né, da saída do Egito, e ele começa a instituir, então, o povo hebreu, né, para ser o seu testemunho na terra, e ele começa a dar as leis para aquele povo, né, as diretrizes que iam reger o comportamento, as atitudes daquele povo. Há uma lei que é a lei do descanso da terra, que é chamado de pousio. A palavra no português seria pousio, que seria descanso. Você vai encontrá-la no livro do Êxodo, no livro do Levítico, Deus ordenando ao povo que no 7º ano deixasse a terra descansar, que no 7º ano, que durante 6 anos você plantaria, colheria, e você sempre guardaria um pouco daquela colheita para fazer estoque, para que no 7º ano você não plantasse e não colhesse nada, a fim de deixar a terra descansar para que ela se recuperasse, para não ser prejudicada. Está na Bíblia. Está na Bíblia, o ensinamento bíblico, né? Então, do cuidado de Deus com o meio ambiente. Quando o povo sai do Egito e vai viver de uma maneira nômade no deserto, você encontra ali no Levíticos e no livro de Êxodo, de Números, orientações de Deus dizendo para o povo como ele deveria se comportar, como descartar as fezes. Eram 3 milhões de pessoas. Imagine um agrupamento de 3 milhões circulando pela área desértica, né? Então, como eles deveriam conviver, como eles deveriam tratar a natureza e aquilo que eles produziam. E é orientado, você encontra lá no Êxodo, a área de descarte de tudo aquilo que eles produziam, né? Digamos, não com os parâmetros de hoje, né? Mas havia uma área para que eles descartassem os resíduos que eles produziam, enquanto estivessem parados, acampados.
Isso já era uma preocupação, um início da sustentabilidade e uma preocupação com a saúde da sociedade, porque fala 3 mil pessoas. Hoje não significa muitas pessoas, porque o mundo hoje está uma população extremamente alta, né? Mas 3 mil pessoas concentradas. 3 milhões. 3 milhões. Ai, 3 é milhões. muita gente, pastor, é muita gente. 3 milhões de pessoas. O povo que saiu do Egito e que ficou perambulando pelo deserto, até chegar aonde hoje, né, lá no Oriente Médio, se estabelecer de uma maneira definitiva, que durou 40 anos essa jornada, eram cerca de mais, alguns dizem que eram mais de 3 milhões, mas para arredondar, vamos ficar com 3 milhões de pessoas. É muita gente, e se não tivesse esse cuidado, esse princípio de sustentabilidade ou de saúde pública, porque já é um princípio, querendo ou não. De sustentabilidade e saúde pública, exatamente. Saúde pública. Não teria uma repercussão, ou então a própria preservação dessa espécie. E parte de Deus, e esse cuidado ele parte de Deus, porque é Deus que através de Moisés diz como deveria orientar o povo. Então, né, de novo, Deus dizendo, olha, é assim que eu quero que vocês se comportem, e a maneira que eu desejo que vocês se comportem é que vocês preservem o que eu dei a vocês para que vocês mesmos possam se preservar. Vai fazer bem para vocês. Né? Então, está na Bíblia. E é um texto, né, se você for pesquisar historicamente, é um texto que foi escrito há 4 mil anos. Tão atual, né, pastor? E extremamente atual. E que, vamos dizer a verdade, né? Em muitos locais ainda não se pratica. Infelizmente. Infelizmente. Veja o quão tem relação, né, a igreja, né, e a sustentabilidade ou essas problemáticas. Porque hoje nós temos, e o povo ainda sofre, todas essas pandemias. A gente ainda não tem comprovado a pandemia do Covid-19 em relação. Sabe-se que já gerou e foi agravado pela não preservação correta do meio ambiente, com certeza. Mas ainda não temos estudos muito aprofundados para fazer a ligação notória, né, entre a doença e o meio ambiente. Não. Que é gerado por ações humanas, a gente sabe que sim. Mas outras pandemias, epidemias que o mundo já viveu, como a peste negra, que era justamente sobre esse caso que o senhor acabou de falar, que já está... A falta do cuidado. A falta do cuidado. As zoonoses, as doenças, as diarreias, que as comunidades ainda sofrem, eu digo comunidade em geral, que são pessoas que vivem juntas, né? Não importa o tamanho da cidade ou da aglomeração ou dessa mesma população, mas que tem trazido mortes bastante representativas, principalmente por doenças que são vinculadas a águas contaminadas, a solos que não descansam o suficiente e também são agredidos diariamente com muitos agroquímicos, né? Os agrotóxicos, que a gente chama, né, que para ter a produção necessária para sanar a fome do mundo, muitas vezes é utilizado práticas não tão corretas, então, que preservem tão bem não só a saúde da terra, mas também a saúde de quem trabalha nela e quem consome, como o senhor mesmo lembrou, nós consumimos aqui, geramos resíduo aqui, mas precisamos de alguém lá atrás plantando, né? Nos locais. Né? Hoje em dia é muito comum hortas urbanas, hortas que estão sendo, né, feitas em cidades, em áreas que até então eram desertas. E grande parte desse público que está fazendo tem uma atuação bastante forte, até mesmo com comunidade cristã. Exato. A gente vê que tem essa preocupação. Não sei se na Fazenda Rio Grande já tem esses projetos de agricultura urbana, familiar. Né? Tem. Hoje, né, aqui tem uma ação que foi iniciada já faz tempo, né, que eles chamam de horta comunitária,
mas ela deve ter pelo menos de extensão, eu não sei exatamente a largura dessa horta, mas ela deve ter uns 400 metros de extensão. É uma horta num bairro aqui da Fazenda Rio Grande, que a pessoa que trouxe o projeto, quando era secretário municipal, era um membro da nossa igreja. Ela que implantou o projeto da horta comunitária aqui do nosso município, que está há anos funcionando. E eles produzem para toda a vizinhança e, além disso, fazem, né, aquelas feiras com o resultado do que é colhido, porque é uma área muito grande, né? Deve dar uns 400 metros de comprimento por uns 20 de largura, então é uma horta de 800 metros quadrados, pelo menos. É coisa plantada, hein, professor? É muita coisa, é bastante coisa, e é muito legal, quando às vezes eu saio para caminhar e eu passo lá por perto, e é tão bonito você ver aquelas alfaces, couves, repolhos, tomates, né? Tudo. Então, e isso foi projeto implantado por um irmão que era membro aqui da nossa comunidade de fé, quando foi secretário municipal. Então, ele foi para o poder público e, para influenciar o poder público, criou. E está aqui até hoje, né? Além de pequenos, né? De outros pequenos atos, que daí, digamos assim, uma extensão menor, mas que também traz o efeito. Porque se cada um, né, Sandra, fizesse a sua parte, né, nós não precisaríamos de grandes atividades de impacto se cada um fizesse a sua parte. Na verdade, essas grandes atividades de impacto é porque existe uma parte que não está fazendo a sua parte. Então, alguém tem que fazer algo maior para gerar o impacto necessário. Né? Então, acho que você perguntou, né, o papel da igreja, né, nós temos um papel educativo e orientativo. Educar os nossos fiéis, os membros que congregam conosco, nós, pastores, né, que temos a premissa, né, da palavra, porque a nossa comunicação acontece no momento ali da liturgia, quando a gente expõe a palavra, de levar essas orientações, de trazer, né, e até de despertar nas pessoas o interesse por esse assunto e por esse tema tão significativo. Né? Então, o planeta é nosso, Deus criou, e um cristão que tem esse entendimento vai cuidar do que Deus criou, porque ama aquilo que Deus criou também. Né? Então, é esse o caminho, né? E a nossa responsabilidade é orientar, educar e incentivar projetos, né? Que gerem isso, como foi o caso desse irmão aí que saiu da igreja para ocupar uma posição pública e influenciou dessa maneira aqui na cidade. Além disso, né? Eu vi que tem ali você ia me perguntar, né, das ações realizadas, né? Tem muitas ações, são várias as ações, né? Dentro de uma comunidade cristã, a quantidade de fiéis, a quantidade de pessoas que permeiam por ali, que passam por ali, é imensa. Então, sim, eu fico pensando o quanto pode ser influenciado. E quando o pastor falou sobre ações de grande impacto, né, realmente precisa de grande impacto quando já não foi saciado, não foi feito ao contento, né, na necessidade, antes com uma ação menor. E sabe, sim, que na área na área ambiental, eu já estou na área ambiental, já tenho uns 18, 20 anos, eu era da área da saúde anteriormente, então trabalho agora com a área do meio ambiente com um pouco mais de presença. Mas qualquer ação, a gente faz papel de formiguinha. Sim. Todas as ações que a gente faz, melhora. Por exemplo, separar, reciclar lixo, ou separar corretamente o resíduo do seu próprio resíduo em sua própria casa, parece uma ação pequena, mas que na comunidade tem uma representação muito grande. A coleta do óleo na sua igreja é fundamental, porque quanto é poupado de contaminação da água, quanto isso não vai diminuir no custo do tratamento da água dentro de uma estação de tratamento de água. Se vai 1 litro de óleo dentro, milhões de litros de água serão contaminados, e o tratamento é muito caro, né, para que tenha uma qualidade para oferecer à comunidade. Então, são ações pontuais, que parece que são muito pequenas, mas não são.
Pastor, nós poderíamos ficar falando mais uma hora aqui, hein? Na verdade, mais daria assunto. Eu não falei nem da metade, né, do que a gente tem, né? Nós temos um projeto chamado CAD, né, que é o Centro de Assistência e Desenvolvimento Integral. E a gente trabalha bastante com comunidades carentes, comunidades vulneráveis. Então, sim, por exemplo, tem uma unidade lá na favela da Maré, no Rio de Janeiro. Tem uma unidade também numa área de ocupação chamada Frei Damião, na região metropolitana de Florianópolis, né? Tem uma outra unidade na cidade de Valença, que é ao lado de um lixão, lá em Valença, na Bahia. Na Bahia, conheço. E as crianças, nós chegamos nessas comunidades e geralmente quando você chega, você encontra assim, sem saneamento básico, sem cuidado nenhum, as crianças não têm orientação, o simples ato de lavar as mãos para eles é uma revolução. E aí começa-se todo um processo de educação com essas pessoas. E essas comunidades, elas são transformadas, elas são totalmente mudadas. E é uma instituição cristã. Aí também tem, Sandra, né, não posso perder a oportunidade de falar, a AECEP, que é a Associação Cristã de Escolas que ensinam baseado em princípios bíblicos. E na AECEP, eles ensinam, são 7 princípios. Então, todo o currículo escolar, ele é fundamentado em 7 princípios. O princípio do autogoverno, o princípio da aliança, o princípio da individualidade, o princípio da semeadura e colheita, que eu mencionei para você, né? O princípio do caráter da pessoa, o princípio da mordomia e o princípio da soberania de Deus. E principalmente no princípio da mordomia e da semeadura e colheita, esses aspectos da relação do ser humano com o meio ambiente, com a criação de Deus, são muito abordados. E isso são escolas de ensino básico. Então, quando as criancinhas chegam lá, nessas escolas associadas à ECEP, que tem esse modelo de ensino, né, esse currículo, elas vão aprender que nós somos mordomos. O princípio da mordomia é isso, está relacionado ao ato de cuidar de algo que nos foi confiado. Então, alguém nos confiou alguma coisa, e como bons mordomos, que é uma linguagem muito cristã, né, nós temos que zelar com muita responsabilidade, porque um dia o dono disso vai voltar e vai nos pedir contas. E o que é que nós vamos apresentar a ele? Né? Então, são inúmeras as ações, né? E nós aqui, falando de nós aqui na Fazenda Rio Grande, nós temos uma participação bem efetiva nas políticas públicas do município. E tem gente nossa que está ocupando, por exemplo, o conselho que trata desses assuntos, a preservação do meio ambiente nos limites do município. Então tem gente lá cristã para influenciar de maneira bíblica para que esses valores sejam aplicados e o resultado seja colhido por toda a sociedade. Né? Por toda a sociedade. Pastor Márcio, maravilhosa sua fala. Quero agradecer imensamente sua participação. Foi esclarecedor tudo isso que foi comentado aqui. Quero agradecê-lo e agradecer a todos que nos ouvem, né, que nos ouviram, estão nos ouvindo nesse programa. Em uma próxima oportunidade, nós faremos um outro programa. Ok, professora Sandra, eu mais uma vez agradeço pela oportunidade, pelo privilégio, né, de poder conversar, conhecê-las e conversar um pouquinho sobre esse assunto, que é um assunto de extrema importância e relevância para o momento que nós vivemos como sociedade. Eu que agradeço pela possibilidade de estarmos aqui conversando. Então, obrigado a todos e até o nosso próximo programa.